Buen día, algo así más o menos. Buenos dias. Es un placer estar con ustedes. É prazer estar com vocês. Y sí, fue una invitación improvisada, E na verdade foi convite improvisado, pero el Señor no improvisa nada. mas para Deus não existe improvisação. Así que hay algo que Dios quiere hablarle a usted Así y que también a mí. Tem algo que Deus quer falar para você, para todos nós e também para mim. Inteligencia emocional es un tema que da para mucho, una hora no nos va a alcanzar. Inteligência emocional é para muito tempo, eu creio que uma hora não vai ser possível. Sin embargo, quiero dejarle algunos conceptos No entanto, y quiero quiero deixar- que veamos No entanto, quero deixar alguns conceitos e quero que vejamos desde el comienzo cómo se relaciona con la intimidad con Dios. desde o começo como a inteligência emocional se relaciona com a intimidade com Deus. Bueno, ¿qué es inteligencia? Probablemente tenemos muchas respuestas a esa pregunta. Bom, o que é inteligência? Possivelmente temos muitas respostas a essa pergunta. Pero inteligencia no es solamente saber, Mas não é apenas o saber, sino poner a funcionar lo que sabemos. senão colocar em função, fazer funcionar o que sabemos. La inteligencia realmente es la capacidad que todos tenemos para resolver problemas, A inteligência é a capacidade que todos temos para resolver problemas, para enfrentar los desafíos. para enfrentar os desafios. Es la capacidad que tenemos para elegir É a capacidade que temos para escolher entre dos opciones entre duas opções. cuál es la mejor dependiendo del problema que tenemos que enfrentar. Qual é a melhor, dependendo do problema que estamos enfrentando. Así que cuando hablamos de inteligencia espiritual primero, Assim que quando falamos de inteligência espiritual primeiro, esto tiene que ver con la capacidad que usted y yo tenemos en Jesús isso está relacionado com a capacidade que nós temos em Jesus para resolver todo tipo de problema, para resolver todo tipo de problema, ya sea en nuestro interior seja em nosso interior o en el entorno, ou no nosso ao redor, en base al potencial de Dios, baseado no potencial de Deus, a la palabra de Dios, na palavra de Deus, basados en la perspectiva de Dios baseados na perspectiva de Deus y en la voluntad de Dios. e na vontade de Deus. Eso es inteligencia espiritual. Isso é o que significa inteligência espiritual. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, por lo tanto, Então, quando falamos de inteligência emocional, portanto, estamos basándonos en ese tipo de estamos inteligencia. baseando-nos nesse tipo de inteligência. Pues resulta que cuando Adán estaba en el Edén, Então, quando Adão estava no Éden, a él no le faltaba nada. para ele não faltava nada. Él era muy inteligente Ele era muito inteligente, porque tenía una relación personal, porque ele tinha uma relação pessoal, vigorosa, vigorosa, una comunión íntima uma comunhão íntima con su Señor. com seu Senhor. Pero cuando vino el pecado, Mas quando veio o pecado, fue la primera vez foi a primeira vez donde encontramos una emoción, onde encontramos uma emoção era el temor. baseado no temor. Dice que Adán tuvo temor, Então disse que Adão teve medo, se escondió. se escondeu. ¿Y por qué? E por quê? Porque en su mente ya no había el conocimiento de Dios. Porque na sua mente já não havia mais o Se conhecimento de produjo Deus. una separación. Se produziu uma separação. Y entonces vino un gobierno Então veio de governo emociones negativas. de emoções negativas. Y desde entonces E a partir daí, hasta hoy. até hoje. Pero ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? Mas qual é a diferença entre Adão e nós? Entre Adán y usted. Entre Adão e você? Que usted ya restableció su comunión con Dios por medio de Jesús. É que você já restabeleceu já a tua comunhão com Deus por meio de Jesus. Así que el diseño de Dios para nosotros Assim que o Senhor deu para nós, es que no estemos bajo el gobierno de emociones negativas, que não estejamos mais debaixo do governo de emoções negativas, de impulsos negativos, de impulsos negativos, de tendencias de negativas tendências negativas, que no honran a Dios. que não honram a Deus. Esto es independiente de lo que estemos viviendo, Independente do que estamos vivendo, de lo que esté aconteciendo do a que nuestro esteja alrededor, acontecendo ao nosso redor, porque tiene que ver porque está relacionado con quién vive en nosotros com aquele que vive em nós y qué es lo que Él logró e o que ele realizou y a quién Él venció. e o que ele renunciou, Entonces, venceu. hoy quiero mencionarles que inteligencia emocional Então, hoje eu gostaria de mencionar-lhes que inteligência emocional es un tema que a mí me apasiona, é tema que me apaixona. porque una de las cosas que tuvo que hacer el Señor conmigo Porque uma das coisas que teve o Senhor que fazer comigo
es eliminar el gobierno de emociones negativas sobre mí. foi eliminar o governo de emoções negativas sobre mim. Cuando eso sucedió, E quando isso aconteceu, mi intimidad con Dios se profundizó. a minha intimidade com Deus se aprofundou. Y al revés, E ao contrário, cuanto más intimidad con Dios tuve, quanto mais intimidade com Deus eu tive, más sanidad emocional obtuve. mais sanidade emocional eu recebi. Así que ahí está la relación entre la inteligencia emocional Assim que aí está a relação entre inteligência emocional e intimidad con Dios. e intimidade com Deus. Usted necesita tener intimidad con Dios, Você necessita ter intimidade com Deus. pero es posible que la forma en que usted maneja sus emociones Mas pode ser que pela maneira que você maneja as suas emoções, le están impidiendo esteja impedindo conocer más a Dios, conhecer mais a Deus, acercarse a Él acercar-se mais a Ele y vivir como Él espera que usted viva. e viver como Ele quer que você viva. Por eso es que inteligencia Por isso então que inteligência no es saber más, não é saber mais, porque yo creo que todos nosotros sabemos, porque eu creio que todos nós sabemos, pero el asunto es poner a funcionar mas o assunto é como fazer isso funcionar en nuestra vida na cotidiana, nossa vida cotidiana, diária, con nuestras relaciones, com nossas relações. cuando nos ofenden. ¿Cómo ponemos a funcionar esto cuando nos ofenden? Quando alguém nos ofende, O cuando sencillamente nos sentimos mal. ou quando simplesmente não nos sentimos algo mal. Quizás alguno de ustedes en esta mañana Talvez alguns de vocês, nesta manhã, no sintió ganas de venir a la não iglesia teve vontade de vir na igreja, o no tenía ganas de leer la Biblia ou talvez não tinha vontade e força para ler a Bíblia, o no tenía deseo, se sentía desanimado, desanimada não tinha muito desejo, sentia desanimado, desanimada, y no quería orar, por e ejemplo. nem queria orar, por exemplo. Esa es nuestra realidad. Essa é a nossa realidade. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras emociones? Então, o que devemos fazer com nossas emoções? ¿Vamos a obedecer a nuestras emociones Será que vamos obedecer nossas emoções o vamos a obedecer a Dios? ou vamos obedecer a Deus? ¿Vamos a vivir de acuerdo a lo que nos sucede, a las circunstancias? Vamos a viver respondendo ao que acontece, às nossas circunstâncias, ¿O vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de ou Dios? vamos viver de acordo com a vontade de Deus? Yo creo que ese es un desafío profundo. Eu creio que esse é desafio muito profundo. Me llamó la atención esta palabra en Génesis 4, del 5 al 7, si me lo pueden poner. Me chama a atenção a palavra desse versículo, Gênesis 4, mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ahora, yo leí esta palabra muchas veces. Tem mais um versículo? Você lê? Sí. Se você fizer o bem, não será aceito, Ok. mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Perfecto. Yo decía que leí este pasaje muchas veces, Então, como lhes disse, eu lia esse texto muitas vezes, pero alguna vez el Señor me habló profundamente. mas algumas vezes o Senhor me falou profundamente. Pues usted lo conoce, resulta que Adán tuvo dos hijos, estos dos hijos, Caín y Abel, vinieron a traer ofrenda al Señor. Você já conhece o texto, a história que Adão teve 2 filhos e os 2 vieram trazer uma oferta ao Senhor. Y al Señor le agradó más una que otra. E o Senhor se agradou mais de uma oferta do que da outra. Y es en ese pasaje E nesse texto, donde encontramos que el semblante de Caín dice que se decayó, vemos aí que o semblante de Caim, então, se caiu, se desanimó. se desanimou. Probablemente él tenía tantas expectativas de que Dios le Posiblemente- agrade su ofrenda, Possivelmente ele tinha muitas expectativas de que Deus ia agradar-se da sua oferta. y se sintió herido. E se sentiu ferido. Yo creo que incluso tuvo temor. E eu penso que ele até mesmo, talvez tivesse temor, medo. Quizás Dios no me ama, por eso es que no le agrada mi ofrenda. Talvez ele pensou, é que Deus não me ama, por isso não aceitou a minha oferta. En ese momento también sintió un enojo en contra de su hermano. Ao mesmo tempo, ele sentiu raiva contra o seu irmão.
Y entonces es ahí donde la palabra que acabamos de colocar ahí no es cuando Dios le habla a él, a Caín, Então temos aí o texto que se colocou é quando Deus fala com Caim y le dice, e fala: ¿por qué estás triste? porque você está triste, ¿Por qué decayó tu ánimo? porque caiu o teu semblante. Cuidado, Cuidado, el pecado está a la o puerta pecado está na porta, y tú lo puedes dominar. mas você pode dominá-lo. Es la primera vez que me di cuenta de que las emociones Aí foi a primeira vez que eu percebi que as emoções pueden estar unidas podem estar unidas al pecado. ao pecado. Porque desánimo tenemos todo el tiempo. Porque o desânimo nós temos em todo tempo. Alegría, Alegria, tristeza, tristeza, enojo, a raiva, miedo, o medo, angustia. a angústia. Nos sentimos inseguros. Nos sentimos inseguros. Nos sentimos no amados. Nos sentimos que não somos amados. No somos aceptados. Não somos aceitos. Avergonzados. Envergonhados. Tenemos dudas. Temos dúvidas. Las emociones están ahí. Estão aí as emoções. Bueno, yo soy mujer y súper emocional. Bom, eu sou mulher e sou super emocionada. Y entonces ahí aprendí Então foi aí que eu aprendi que yo tengo que tener cuidado con mis emociones. que eu devo cuidar as minhas emoções. Y aunque las emociones las creó Dios, E ainda que as emoções foi Deus que as criaram, nosotros estamos reflejando nós estamos refletindo pecado en nuestra vida. pecado em nossas vidas. Y miren lo que dice la palabra, otro versículo que quiero poner, Primera E olha Tesalonicenses, outro versículo que aí vamos Primera ler. Tesalonicenses 5, 23 al 24, porque quiero que vean Aí está cómo esse Dios nos versículo. creó. Eu gostaria que você visse como Deus nos criou. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ahí hay tres elementos, la anterior por favor, O versículo anterior ahí, tem 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. espírito, alma e corpo. Dios nos ha creado a todos nosotros con espíritu, alma y cuerpo. Deus nos criou a todos nós com espírito, alma e corpo. ¿Qué es el espíritu? Que é o espírito. Es el lugar en donde reposa el Espíritu Santo. É o lugar onde reposa, está o Espírito Santo. Ahí está la simiente de Dios. Aí está a semente de Deus. Está en su espíritu. Está no teu espírito. Está en su espíritu. Está no teu espírito. Dios en persona. Deus em pessoa. El espíritu de Dios. O Espírito de El Deus. espíritu de resurrección. O Espírito de ressurreição. Está en el espíritu humano suyo. Está no espírito humano seu. Y eso hace la diferencia total en nuestras vidas. Isso marca a diferença total nas nossas vidas. El cuerpo es lo que vemos, O queremos, corpo é o que vemos, pero el alma está compuesta por pensamientos, é formada por pensamentos, emociones emoções y voluntad. e vontade. Recuerde esto, el Lembre-se alma está disso. compuesta Lembre-se disso, a alma é formada pensamientos, por pensamentos, emociones emoções y voluntad. e vontade. Dios nos ha creado así. Deus assim nos criou. Y es en ese lugar en el alma E é neste lugar, aí na alma, donde tenemos el problema. onde está o problema. Porque yo aprendí Porque eu aprendi que el alma no se sujeta que a alma não está sujeita automáticamente automaticamente al Espíritu de Dios. ao Espírito de Deus. Mi alma A minha alma no quiere reconocer não quer reconhecer lo que Jesucristo hizo por mí. o que Jesus fez por mim. Mi alma A minha alma no obedece não obedece automáticamente automaticamente al Espíritu de ao Dios Espírito de Deus que vive en mí. que vive em mim. Y es ahí donde se necesita E é aí aonde é necessário que yo decida, que eu tome a decisão, que yo escoja que eu escolha someter submeter mis as emociones, minhas emoções, mis os meus pensamientos, pensamentos, mi a voluntad minha vontade al Espíritu de ao Dios. Espírito de Deus. Básicamente es eso, Basicamente é isso, inteligencia emocional inteligência emocional, para nosotros los creyentes. para nós que somos já crentes. Déjenme decirle que la inteligencia emocional funciona incluso para los no creyentes. Permita-me dizer-lhes que a inteligência emocional funciona também para os não crentes. Para ellos es sencillamente poner en equilibrio Para eles, simplesmente é colocar em equilíbrio
los pensamientos os pensamentos y las e emociones. as emoções. No somos solo emociones, Não somos só emoções, no somos solo lógica. não somos somente lógicas. Por lo tanto, equilibramos los dos. Portanto, equilibramos os dois. Pero ahí no se encuentra el espíritu, Mas aí não está o espírito, pero sí aparece en nuestra vida como creyentes. mas sim aparece na nossa vida como crentes. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Nós temos o Espírito de Deus. El Espíritu de Dios O Espírito de Deus es el que debe dictar é aquele que deve falar, qué es ditar lo que tenemos que hacer en nuestra vida. o que nós temos que fazer em nossa vida. Así que cuando hablamos de inteligencia emocional, Assim que quando nós falamos de inteligência emocional, tenemos necesariamente temos necessariamente que entender este asunto del alma. que entender este assunto da alma. Dios lo tenía muy claro. Deus o tinha muito claro. A mí me llamó mucho la atención Me chamou muita atenção cuando Dios le recomendaba al pueblo de Israel quando Deus recomendava a Israel que cuide su alma. que cuidem a sua alma Le decía algo como esto: e dizia algo como isso: guarda tu alma o cuida guarde, tu alma. cuida da tua alma No sea que te olvides e não seja que te esqueças de lo que yo hice. do que eu fiz. Así le hablaba el Señor al pueblo de Israel. Assim mesmo falava Deus ao povo de Guarda tu Israel. alma con diligencia. Guarda tua alma com diligência. No sea que te olvides Não seja que você viva de lo que yo hice. daquilo que Deus, que Que yo hice, decía el Señor. No olvides não te esqueças daquilo que de eu aquello fiz. que yo hice. Es que el Señor sabe É que o Senhor sabe que el ser humano reacciona a los sentidos. que o ser humano reaciona aos sentidos, Sentido, lo que ve, pelo que vê, lo que oye, pelo que ouve, lo que siente, pelo que sente, lo que percibe, pelo que percebe, lo que piensa. pelo que pensa. De esa manera el ser humano, es decir, usted y yo funcionamos. Dessa maneira, podemos dizer, você e eu funcionamos. Y es por eso que el Señor hacía referencia a este asunto de que cuidemos el alma. Por isso que o Senhor fazia referência a esse assunto, que cuidemos a nossa alma. También me llamó mucho la atención y es un pasaje que me enseñó bastante, Otro- pero no lo voy a leer, es una historia larga, la de Sansón. Outro texto que o Senhor me falou muito, me chamou bastante atenção, a história larga, é a história de Sansão. Estoy hablando desde hace 20 años atrás que el Señor me habla sobre este tema. Estou falando sobre 20 anos atrás, quando o Senhor começou a falar comigo sobre este tema. Pues conoce usted la historia de Sansón, Todos conhecemos a história de Sansão. un hombre con un llamado. Homem com chamado. Tenía un propósito que cumplir de parte del Señor, Tinha propósito que cumprir da parte do Senhor, pero él se dejaba llevar bastante por sus emociones. mas ele se deixava ser levado pelas suas emoções. Y lo vemos a Sansón muchas veces en la Biblia Vemos Sansão muitas vezes na Bíblia, jugando con mujeres, por ejemplo, estava jogando, por exemplo, com as mulheres. coqueteando, se dice en mi pueblo. Aí, brincando com as mulheres, aí, por assim dizer. Y bueno, un día de esos, él se enamoró. Então, por um dia desses aí, ele se enamorou, ¿Conocen la historia de se Dalila? apaixonou. Conhecemos a história de Dalila, Una mujer muy hermosa. uma mulher muito bonita. Y él también coqueteaba con ella. E ele também, assim, começou a brincar com ela. Y ella le pedía que él le dé su secreto. Então, ela começou a pedir para ele que revelara o seu segredo. Ustedes y yo que leemos la Biblia sabemos que era su Nos- cabello. Nós outros sabemos que na Bíblia que sobre seu cabelo. El secreto de la fuerza de Sansón era su cabello. O segredo da força de Sansão era o seu cabelo. Y bueno, Dalila le pedía a él que le revele su secreto. E, bom, sabemos que então Dalila pedia para Sansão que revelara o seu segredo. Y lo hacía todos los días. E assim o fazia todos os dias. Dice la palabra Então disse a Bíblia que Dalila lo importunaba a él todos los días, que Dalila importunava a Sansão todos os dias, preguntándole acerca de su secreto, perguntando sobre o seu segredo, hasta que el alma de Sansón até que finalmente a alma de Sansão llegó a mortal angustia. chegou a uma angústia mortal. Así dice la palabra. El alma de Sansón llegó a mortal angustia Assim, a alma de Sansão ficou com uma angústia mortal y le reveló su secreto. e revelou o segredo.
Y entonces probablemente ustedes conocen qué pasó con la historia. E todos sabemos, né, o que aconteceu. Él Conhece já a fue história. esclavizado, Foi escravizado, le arrancaron los ojos, le pusieron grilletes, tiraram os olhos dele, colocou ele em correntes. luego él se arrepintió, Depois ele se arrependeu. el Señor le dio otra oportunidad O Senhor deu para ele outra oportunidade y así todo lo usó e assim usou ele outra vez para cumplir su propósito. para cumprir o seu propósito. Sin embargo, a mí me quedó un mensaje allí. No entanto, a mim eu aprendi uma mensagem daí, Que nuestras emociones que nossas emoções pueden ser tan presionadas podem ser tão pressionadas que nos lleven a tomar decisiones que nos leve a tomar decisões que van en contra de Dios. que vá contra a vontade de Deus. El propósito de Dios O propósito de Deus puede ser demorado pode tomar tempo, mais tempo, a causa de nuestras malas por decisiones. causa de nossas más decisões. Yo no sé qué pasaba por la mente de Sansón. Eu não sei o que passou, o que aconteceu em Sansão, o que ele pensou. Quizás él tenía temor. Talvez ele tinha medo. Quizás si no le digo algo a Dalila me va a abandonar. Talvez ele pensou, se eu não falo para ela o meu segredo, ela me vai deixar. La voy a perder. La voy a perder. Ah, vou perdê-la. Y si la pierdo a Dalila, E se eu perder Dalila, capaz que es el amor de mi vida. capaz Que es el amor de mi vida. que seja o amor da minha vida. Emociones que São nos as llevan a emoções tomar que decisiones. nos leva a tomar decisões. Entonces, cuando quiero hablarles en esta mañana de inteligencia emocional, Então, quando quero falar nesta manhã sobre inteligência emocional, es para llamar su atención é para chamar a sua atenção y mi atención otra vez, e a minha atenção outra vez, de que nosotros no debemos obedecer de que nós não devemos obedecer a nuestra alma, a nossa alma, debemos obedecer al Señor. mas sim ao Senhor. Recuerde que el alma es emociones, Lembre-se que a alma é emoção, pensamientos pensamento y voluntad. e vontade. Es el lugar É o lugar donde el creyente decide onde o crente toma a decisão. o Dios Ou Deus, o lo que siento, ou o que eu sinto. o Dios Ou Deus, o lo que pienso, ou o que eu penso. o lo que dice Dios Ou o que disse Deus, o lo que yo quiero, ou o que eu quero. o lo que dice Dios Ou o que disse Deus, o lo que las circunstancias ou o que as circunstâncias me dicen, me diz. o lo que dice Dios Ou o que disse Deus, o lo que los demás me dicen. ou o que os demais me dizem. La inteligencia emocional, A inteligência emocional, y yo le llamo más inteligencia espiritual, e eu o chamo mais inteligência espiritual, se define en ese lugar se define aí neste lugar, neste momento, donde usted toma decisiones. onde você toma as decisões. Quiero que veamos la palabra y allí a David. David en los Salmos nos habla mucho acerca del alma. Aí temos outro exemplo de Davi, nos Salmos, ele fala muito sobre a alma. Y vamos a leer el Salmo 42:5. E vamos ler então o Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e... Quiero que vean que David Tinha outra se parte. está hablando a sí mismo, a su alma. Eu creio que Davi está falando a si mesmo, a sua alma. Y no es la primera vez. En este caso, él está reconociendo lo que su alma está experimentando. E parece que não é a primeira vez. O que está acontecendo aqui com Davi, ele está descrevendo o que a sua alma estava experimentando. Lo cual es un buen modelo para nosotros, E se torna até para nós um bom modelo. que nos sentimos decepcionados, Quando nos sentimos decepcionados, acorralados, atrapados por los problemas, encurralados, presos pelos problemas, que perdemos la esperanza, então perdemos a esperança. que nos sentimos Quando nos desanimados, sentimos desanimados que nos sentimos avergonzados, e quando nos sentimos envergonhados, culpables, culpados,
Porque las emociones no son pecado. Emociones no es igual a pecado. Porque as emoções em si não é pecado. El pecado es lo que hacemos con esas O emociones. pecado é como respondemos a essas emoções. Si las dejamos ingresar, Se deixamos elas que ingressem em nós, essas emoções, que se queden con e nosotros fique conosco, y que incluso las atesoramos, inclusive as guardamos, pero las emociones en sí mismas las tenemos. mas as Dios emoções sabe. em si mesmo nós as temos, Deus sabe. Pero en este caso lo vemos a David hablándole a Dios acerca de sus emociones. Mas neste caso o que nós vemos é Davi falando com Deus sobre as suas emoções. David era espectacular. Davi era um homem espetacular, Él era honesto con lo que sentía. era honesto com os seus sentimentos. Y ese es un secreto de inteligencia E emocional. esse é um grande secreto para a inteligência emocional. Es ponerle nombre a nuestras emociones, Significa colocar nomes nas nossas emoções, reconocerlas, reconhecê-las, no esconderlas, não escondê-las, reconocerlas reconhecê-las y correr rápidamente a Dios. e ir rapidamente a Deus. De paso que Él ya lo sabe. Na verdade, Deus já sabe delas. Y no solamente sabe lo que usted siente o E não, piensa, não apenas Deus sabe o que você sente ou pensa, sino que conoce el pecado que está detrás. senão que Deus conhece o pecado que está atrás dessa emoção. Y Jesús ya pagó el precio por ese pecado. E Jesus já pagou o preço por este pecado. Así que tiene la expectativa Assim que tenha a expectativa que nosotros corramos a Él como David. e que corramos a Deus como Davi. Pero quiere algo más. Mas tem algo mais. Él quiere que nosotros tomemos una posición espiritual. Ele quer que nós tomemos uma posição espiritual Frente a las situaciones, diante dessas situações, pero también frente a nuestras mas emociones também diante das nossas y a emoções nuestros pensamientos. e dos nossos pensamentos. Y es por eso que David Então é por isso que Davi es un ejemplo de cómo Él le habla a su alma. é um exemplo para nós de como devemos falar a nossa alma. Alma mía, reposa en Dios. Alma minha, reposa em Deus. Alma mía, de Él es mi esperanza, dice Alma David. minha, Ele é a minha esperança, disse Alma Davi. mía, no te alteres. Alma minha, não te desesperes. Espera en Jehová, Espera em Jeová, porque Él todavía puede ayudarte. porque Ele ainda pode ajudar-te. Es como si David dijera, É como se Davi dissesse: pensamientos, pensamentos, dejen de pensar así. deixa de pensar assim. Eso no es de Dios. Isso não é de Deus. Piensen en Dios. Pensa em Deus. Pensamientos, Pensamentos, afírmense en Dios. se afirma em Deus. Sentimientos, Sentimentos, quédense establecidos en Dios. fiquem estabelecidos em Deus. Establezcanse en la palabra. Sejam estabelecidos na palavra. Sentimientos, no se vayan para allá, Sentimentos, não se vá para lá. porque eso no es de Dios. Por quê? Porque eso no es de Dios. Porque não são de Deus. David lo ejemplifica muy bien. Davi nos dá esse exemplo muito bem. Podemos leer otro salmo, Salmo 62:5. Salmo 62:5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. David le estaba hablando a su alma. Alma mía, Então Davi estava falando para sua alma: alma minha, descansa minha en alma, Dios. descansa em Deus. No descanses en lo que estás viendo. Não descanse no que você está vendo. No se quede con lo que está pensando. Não fique com o que você está pensando. No obedezca lo que está sintiendo. Não obedeça o que você está sentindo. Alma mía, Alma minha, descansa en Dios. descansa em Deus. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Porque Ele é bom e é fiel. Bueno, David conocía a Dios. Sabemos que Davi conhecia Deus. Miren cuán importante es la intimidad. Olha como é tão importante a intimidade. Porque si usted conoce a Dios, Porque se você conhece Deus, usted le va a hablar con autoridad a su alma, você vai então falar com autoridade à sua alma, a sus pensamientos, aos seus pensamentos, a sus emociones às suas emoções y a su voluntad. e à sua vontade. Porque usted conoce quién es Dios Porque você já sabe quem é Deus y conoce qué es lo que Dios puede e hacer conhece o que Deus pode fazer
y conoce qué es lo que Dios dice acerca de usted. e conhece o que Deus diz acerca de você. Y conoce lo que Dios dice acerca del futuro. E também conhece o que Deus disse acerca do futuro. Y conoce lo que Dios dice acerca de las relaciones, de las E personas. você conhece que Deus sabe também o que está acontecendo com as relações, com as pessoas. David sabía. Davi sabia. Entonces, es aquí un modelo muy importante Então aqui está um modelo muito importante de inteligencia emocional. de inteligência emocional. Porque recuerde usted que inteligencia Porque lembre-se você que inteligência es la capacidad que nosotros tenemos é a capacidade que nós temos para elegir para escolher qué es lo mejor o que é melhor frente a cualquier circunstancia. diante de qualquer circunstância. ¿Y qué es lo mejor para usted? E que o que é melhor para você ¿Y qué es lo mejor para mí? e o que é melhor para mim. Lo que Dios dice en su palabra. O que Deus disse já na sua palavra. Y Dios sabe que pasamos situaciones muy E difíciles. Deus sabe que nós passamos situações muito difíceis. Probablemente alguno de ustedes está en una situación así, Pode ser que algum de vocês esteja em alguma situação difícil, experimentando desánimo, experimentando algum desânimo, tristeza, alguma tristeza, dolor de alguma cualquier dor. manera, vergüenza, alguma vergonha, culpa, uma culpa, enojo. algum sentimento de raiva, de rancor. Inclusive quizás algunos están pensando que no pueden perdonar a alguien que les hizo daño. Pode ser que até algum de vocês esteja pensando que você não pode perdoar alguém que te fez um dano. Algunos de ustedes quizás se sienten solos y solas. Pode ser que algum de vocês até se sente sós. Yo me acuerdo una vez, Eu me lembro uma vez, estaba yo retornando del aeropuerto. quando voltava do aeroporto, Todo el camino del aeropuerto lloré. e por todo o caminho eu chorei. Había dejado en el aeropuerto a mi esposo. Eu tinha deixado lá no aeroporto meu esposo, No andábamos muy bien en esos días. não estava muito bem nesses dias. Y bueno, él se iba a un viaje largo, Ele estava indo para viagem bastante longo, uno más de los muchos que él tenía, uma viagem mais das muitas que ele já tinha. porque él viajaba más o menos unos 14 días al mes Porque ele viajava mais ou menos assim como 14 dias ao mês. durante 14 años. E isso foi durante 14 anos. Y yo tenía mis 4 hijas pequeñas, E eu tinha minhas 4 filhas pequenas. así que era difícil. Então era difícil. Así que yo volví llorando, me acuerdo, Então eu lembro que eu voltava chorando. todo el tiempo mientras manejaba del aeropuerto Enquanto a mi dirigia, casa. todo o tempo chorava até a minha Me casa. sentía desamparada, Me sentia desamparada, sola. sol. Las mujeres saben a qué me refiero. Sola, as no mulheres amada, sabem desamparada, ao que me insegura, sozinha, desamparada, insegura, una completa víctima de las uma circunstancias. completa vítima da circunstância. No fui a la oficina Eu não fui ao escritório, porque mis ojos estaban todos hinchados porque os meus olhos estavam inchados. y me quedé en casa Então fiquei em casa y lloré todo el día. e chorei todo dia. Dicho sea de paso, soy muy llorona. Bueno, era. Na verdade que eu te digo que eu te digo é que eu era muito chorona. Era. Pero en la noche Mas de noite me metí en un tiempo con el Señor entrei em momento com o Senhor, de adoración, de adoração, de comunión. de comunhão. Y entonces yo lloraba todavía Então ainda estava chorando. y yo le decía al Señor, Señor, estoy sola, E eu falava com Deus, Deus, eu estou só, etcétera, etcétera. etc, etc. Y escuché claramente al Espíritu Santo Então escutei claramente o Espírito Santo que me decía, e me dizia, ¿cómo que estás sola? como que você está só? ¿Y yo? E eu? Wow, entonces yo entendí. Ah, então aí eu entendi. Le tuve que pedir perdón. Deje de llorar primero. Eu tive que pedir perdão. Primeiro deixei de chorar. Al Espíritu Santo le pedí perdón. Ao Espírito Santo eu pedi perdão. Porque me di cuenta Porque então eu me dei conta
que aunque en lo físico estaba sola, que na área, En na lo parte natural. física, eu estava só, no terrenal eu estava só. Él estaba conmigo Ele estava comigo. y siempre estuvo conmigo E sempre esteve comigo. y siempre estaría conmigo. E sempre estaria comigo. Así que de verdad me arrepentí Assim que eu me arrependi, y a partir de ese momento e a partir desse momento, empecé a combatir esas emociones, comecei a lutar contra essas emoções. especialmente la autoconmiseración, que yo le Es- llamo victimitis, Especialmente a autocomiseração, que eu chamo vitimites. sentirme víctima. Sentir-se uma vítima. Porque yo era víctima porque él era el culpable. Eu era uma vítima, pensava eu, porque ele era o culpado. Y dicho sea de paso, era nomás. E aí, na verdade, ele era o culpado. Pero ese es otro tema. Mas esse é outro tema. Pero Dios me enseñó Então Deus me ensinou que yo podía escoger ese papel de víctima o no. que eu poderia escolher ser esse papel, ser vítima ou não. Y yo escogí que no. E eu escolhi não. O sea, a partir de ese momento, Então, a partir desse momento, no digo que no soy tentada, soy tentada Eu- con ese mismo asunto. eu não te digo que eu não sou, que eu não sou tentada. Eu sou tentada sempre com Com esse mesmo isso. assunto. Pero yo escojo Mas rechazarlo eu escolho rejeitá-lo. y creerle a Dios, E creio em Deus. que Él me dice que yo no soy víctima de nada, Porque ele me disse que eu não sou vítima de nada. porque yo lo tengo a Él. Porque eu tenho Ele. O sea que Él es suficiente. Ou seja, Ele é suficiente. Bueno, nosotros cantamos esto todo el tiempo, E nós cantamos isso todo o tempo. en muchas canciones cristianas. Quantas canções cristãs? Jesucristo es suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Él basta para mí. Ele estará sempre para mim. Sin embargo, nos olvidamos de eso. Mas, infelizmente, nós esquecemos disso. Cuando nos dejamos acunar, digo yo, por las emociones. Quando nós nos deixamos aí ser cuidado, assim, como fala com as crianças, assim, quando fala com a criança? Sí. Mimado pelas emoções, não sei. Quiero que veamos Mateo 26, 38. Mateus 26, 38, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ahí lo vemos a Jesús, hombre, Aí está uma coisa, que o Jesus, homem, experimentando esas emociones. estava experimentando essas emoções. Dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Disse que a sua alma estava triste até a morte, tristeza mortal. Yo creo que eso refleja las emociones de personas, por ejemplo, que están en depresión. Eu penso que isso aqui reflete muito bem a situação de uma pessoa que está debaixo de uma depressão. Jesucristo no estaba deprimido, pero estaba oprimido por lo que venía, había mucho temor, mucha angustia. Jesus não estava seguramente deprimido, mas estava pressionado por tudo que ia acontecer, pela angústia de tudo que ia acontecer com ele. Lo cual otra vez nos muestra que las emociones son normales al ser Então, humano. estamos vendo aqui que as emoções são normais no ser humano. Pero ¿qué hizo Jesús Mas o que fez Jesus frente a esas diante emociones? dessas emoções? Frente a esa circunstancia tan dura. Diante dessa circunstância tão dura? Porque yo creo que en su humanidad, Porque eu creio que em sua humanidade, Él quería huir, ele queria fugir. pero Él sabía que tenía que cumplir. Mas ele sabia que tinha que cumprir. Y en lo profundo quería cumplir ese propósito. E no profundo do seu ser, ele queria cumprir o seu propósito. Él no obedeció a sus Ele emociones. não obedeceu às emoções. No obedeció incluso a sus amigos que querían ayudarle para salvarle. Inclusive, não obedeceu aos seus amigos que queriam ajudar a ele para sair. No obedeció a lo que veía. Ele não obedeceu o que via. No obedeció a lo que pensaba. Não obedeceu o que pensava. Él decidió Ele decidiu cumplir el propósito de Dios. cumprir o propósito de Deus. Así que la próxima vez Então, a próxima vez, que usted se sienta presionado, presionada por quando você se emociones, sentir pressionado por suas emoções por las circunstancias, ou pelas circunstâncias, recuerde que usted puede escoger. lembre-se que você pode escolher.
Sansón también podía escoger. Sansão também podia escolher. En el ejemplo anterior, Naquele exemplo anterior que demos. pero él escogió a sus emociones en vez de al propósito de Dios. Mas ele escolheu, preferiu as suas emoções que o propósito de Deus. Recuerde eso también cuando tome decisión. Lembre-se disso também quando você for tomar decisões. Usted puede escoger Você pode escolher para alinearse con los propósitos de Dios. para alinhar-se com os propósitos de Deus O puede escoger ou pode escolher alinearse con sus emociones, alinhar-se com as suas emoções, con sus com os pensamientos. teus Y pensamentos. quién sabe, E talvez, escogiendo esto último, escolhendo o último, usted esté colaborando más con el enemigo você estará colaborando mais com o inimigo que con Dios. que com Deus. Usted escoge a favor de Dios Se você escolhe em favor de Deus, a pesar de lo que piense, apesar do que você pensa, a pesar de lo que sienta, apesar do que sinta, a pesar de lo que vea. apesar do que vê, Entonces usted se va a alinear então al você Señor. vai alinhar-se ao Senhor. Si usted coge de este otro lado, Se você escolhe do outro lado, cuidado, cuidado, que esté colaborando con los enemigos. estarás colaborando com o inimigo. A veces sucede, por ejemplo, Algumas vezes pode acontecer, por exemplo, que nosotros podemos estar orando mucho por algo que podemos estar orando muito por algo y sinceramente orando, e sinceramente orando, como decía mi esposo, como dizia o meu esposo, más que Daniel, más que 3 veces al día. mais que Daniel, mais que 3 vezes por dia. Pero sin embargo nuestras decisiones Mas, no entanto, as nossas decisões no están acompañando nuestra oración não estão acompanhando as nossas orações. y por lo tanto no vamos a recibir E, portanto, não vamos receber lo que estamos pidiendo. o que estamos pedindo. A Dios le interesa más la obediencia Deus não está interessado, o que a Deus mais interessa é a obediência, que la oración, que a oração. aunque suene feo eso. Ainda que é um pouco estranho isso. Por supuesto que por sobre todo, Seguramente, né, por certo que, sobretudo, la fe está primero, a fé é primeiro, está primeiro. pero inmediatamente después, Mas imediatamente después viene la obediencia. vem a obediência. La obediencia A obediência abre el mundo espiritual. abre o mundo espiritual. Cuando una persona toma un paso de obediencia, Quando uma pessoa toma um passo de obediência, ya sea en su mente seja na sua mente y en su corazón ou no primero, coração primeiro, eso abre el mundo espiritual. isso abre o mundo espiritual. Y entonces eso trae las bendiciones aquí al mundo natural. Então isso atrai as bênçãos no mundo natural, bênçãos espirituais no mundo natural. Así que por eso es que es importante Assim que, por isso é importante la inteligencia emocional. a inteligência emocional. Quiero que leamos el Salmo 62 otra vez. Ya leímos antes el versículo 5, ahora lo vamos a leer el Salmo 62 desde el versículo 1 hasta el 4. Salmo 62, do 1 ao 4. Si lo podemos poner ahí, por favor. Salmo 62 del 1 al 4. Hace un instante leímos el 5, donde David le hablaba a su alma. Ahora lo leemos desde el 1 en adelante. Quando Davi falava a sua alma, mas a partir do versículo 1. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoa, mas no íntimo amaldiçoam. Ahí. Déjele por favor ahí en la pantalla, por favor, ese versículo, Volta ahí, el aí 4. esse versículo, podemos deixar aí na Quiero tela. que vean que David sigue él hablando con Dios acerca de cómo se siente su alma. Você- Está describiendo. Podemos ver que Davi está falando com Deus sobre a situação da sua alma. Pero luego, en el versículo 3 y el 4, Mas- él hace otra oración. Mas em seguida, no versículo 3 e 4, ele faz outra oração. Él describe a un hombre que está siendo presionado en sus emociones por los enemigos. Ele descreve um homem que está sendo pressionado em suas emoções
por inimigos. Póngame un momentito el 3, el versículo 3, por Volta um favor. pouquinho o versículo 3. Dice, ¿hasta cuándo ustedes van a atacar a un hombre Aí disse, até quando vocês atacarão a um homem que está como un muro que inclinado, está como um muro inclinado, como una cerca como para derribar? uma cerca prestes a cair? De esa manera él está describiendo a un hombre o a una mujer que está siendo presionado, abatido en sus emociones, Então- que está escuchando las voces de sus pensamientos y de sus emociones. Então, dessa maneira, ele está expressando, mostrando claramente a situação de uma pessoa que está prestes a cair, sendo pressionada na sua mente e nas suas emoções. Y fíjense lo que dice el versículo 4. E observe o que diz o versículo 4. ¿Cuál es el propósito de los enemigos que presionan al ser humano con mentiras? Porque muchas de las cosas que nosotros escuchamos son mentiras del enemigo. Qual é o propósito então, que você vê do inimigo que pressiona aqueles que está sofrendo? São mentiras do inimigo. Es como lo que yo le contaba hace un rato sobre mí. Então, é como eu compartilhava com vocês um tempinho atrás sobre a minha vida. Yo me sentía sola, Eu me sentia só, yo me sentía abandonada, abandonada, no atendida, não estava atendida, no entendida, no comprendida también. não era entendida também, não era compreendida também. Me sentía desanimada, Me sentia desanimada, sentía que estaba cansada, que estava cansada, agotada, esgotada, sin esperanza. sem esperança. Ese es el propósito de los enemigos. Esse é o propósito dos inimigos. Derribarnos de nuestra posición elevada. Derrubar-nos da nossa posição elevada. Derribarlo a usted Derrubar você de su posición elevada. da sua posição elevada. Porque Dios ya nos ha dado un propósito. Porque Deus já nos tem dado um Ha propósito. puesto eternidad en nuestros corazones. Ha puesto eternidad en nuestros Tem corazones. colocado a eternidade no nosso coração. Hay algo importante que Dios va a hacer con nosotros, Existe algo importante que Deus vai fazer conosco, a través de nosotros. através de nós. Nosotros somos hijos de Dios. Nós somos filhos de Deus. Posición elevada. Posição elevada. En español dice posición de grandeza. Em espanhol disse posição de grandeza. En inglés dice de excelencia. Em inglês, de excelência. El mismo versículo. É o mesmo versículo. Eso es lo que los enemigos quieren hacer. Esse é que o inimigo quer fazer. Derribarnos de nuestra posición elevada. Derrubar-nos da nossa posição elevada. Y lo hacen a través de E mentiras. faz isso através de mentiras. Porque bueno, también quiero apuntar algo importante acá. Mas, bom, aqui também quero dizer algo importante. Hay una diferencia, Há uma diferença, una distancia uma distância entre lo que nosotros sentimos entre o que sentimos y los hechos, e o que é real, la realidad. a realidade. Entre lo que yo siento Entre o que eu sinto y lo que es realidad, e o que é real, hay una distancia. há uma distância. No es lo mismo. Não é a mesma coisa. Y por otro lado, E, por outro lado, hay una distancia existe uma distância mucho mayor muito mais grande entre la realidad entre a realidade y la verdad. e a verdade. La realidad es lo que está sucediendo A realidade do que está acontecendo y la verdad es lo que Dios dice. e a verdade que Deus disse. No sé si me hago entender. Me entendem? Entre los sentimientos Entre y la realidad o hay una sentimento- distancia. Entre os sentimentos e a realidade há uma distância. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, me siento sola. Por exemplo, eu posso dizer, eu me sinto só. Y quizás está mi esposo ahí, están mis hijas también. Y ainda Pero yo que- puedo sentirme sola. Ainda que talvez esteja aí meu esposo, minhas filhas também, mas eu posso me sentir só. Pero hay una distancia por eso entre lo que yo siento y la realidad. Então você observa que há uma distância entre o que eu sinto e a realidade. Cuidado con eso. Cuidado com isso. También esto es inteligencia emocional. Também isso é experiência emocional. Muchas veces decimos así, yo siento que no me ama. Às vezes também eu posso sentir, eu sinto que não me amam. Yo siento que esa persona no me quiere. Eu sinto que essa pessoa não gosta de mim. Yo siento que en ese lugar no aprendí nada. Eu sinto que neste lugar eu não aprendi nada. Una cosa es lo que yo siento, Uma coisa é o que eu sinto, otra cosa es la realidad. outra coisa é a realidade. Pero, ¿qué distancia hay Mas qual é a distância entre la realidad y la verdad? entre a realidade e a verdade?
La realidad es lo que usted está viviendo. A realidade é o que você está vivendo. Puede ser que alguno de ustedes Talvez algum de vocês está experimentando una situación muy difícil, esteja experimentando uma situação muito difícil, una situación sin esperanza, uma situação sem esperança, una enfermedad, uma enfermidade, un problema económico, um problema econômico, violencia, alguma violência. pero una cosa es la realidad Mas uma coisa é a realidade, y otra cosa es la verdad. outra coisa é a verdade. Otra cosa es lo que Dios dice. É outra coisa que o que Deus disse. La última palabra la tiene el Señor A última palavra tem o Senhor en todo. em todas as coisas. Eso es inteligencia emocional también. Isso é inteligência emocional também. ¿A quién va a creer usted? Em que vai você colocar tua fé? Em que vas a crer? ¿Lo que dice Dios? O que disse Deus? ¿Lo que dicen sus emociones? O que disse as suas emoções? ¿Lo que dicen las circunstancias? O que disse as circunstâncias? Yo escojo creerle a Dios. Eu prefiro escolher crer em Deus. Recuerde, inteligencia Lembre-se que inteligência es la capacidad que nosotros tenemos é a capacidade que nós temos para escoger entre dos alternativas. para escolher entre duas alternativas. ¿Cuál es la mejor Qual das duas é melhor para enfrentar un problema? para enfrentar aquele problema? Inteligencia espiritual Inteligência espiritual es la capacidad que tenemos é a capacidade que temos para resolver problemas para resolver problemas basados baseados en el potencial de Dios, no potencial de Deus, en la capacidad de Dios. na capacidade de Deus. Eso tiene que hacer la diferencia en Isso nuestras vidas. tem que fazer diferença em nossas vidas. Así que la pregunta para cerrar es, Então, a pergunta para terminar é: ¿a quién está obedeciendo más usted? a quem você mais obedece? ¿A Dios A Deus o a sus emociones? ou a tuas emoções? Yo aprendí algo Eu aprendi algo que me ayudó mucho. que me ajudou bastante. Encontré que en el Antiguo Testamento Eu observei que no Antigo Testamento, el Señor hablaba muchas veces o Senhor falava muitas vezes de que cuando el pueblo de que quando o povo le creía cria, a los enemigos, acreditava mais nos inimigos, el Señor hablaba o Senhor falava de que el pueblo estaba haciendo pacto de que o povo estava fazendo pactos con los enemigos. com os inimigos. El Señor habla en su palabra E o Senhor fala na sua palavra de pactos con la mentira, de pactos com a mentira, de pactos con los enemigos. de pactos com o inimigo. ¿Y qué aprendí de esto? E que eu aprendi disso? Que si yo creo mentiras Que se eu creio em mentiras y vivo conforme a ellas, e vivo conforme as mentiras, yo estoy haciendo pacto con la mentira. eu estou fazendo pactos com as mentiras. Y entonces las mentiras Então, as mentiras y los enemigos e os inimigos tienen poder sobre mí. têm poder sobre mim. Así que yo aprendí Então, eu aprendi a romper pactos con las a emociones. quebrar os pactos com as emoções. Cuando hay mentiras Quando há mentiras que me han estado gobernando, que mesmo estando ganhando, entonces yo aprendí a orar y romper esos pactos. então eu aprendi a orar e a quebrar esses pactos. Y yo he experimentado mucha libertad E eu tenho experimentado muitas liberdades, liberações, a causa de estas verdades. por causa destas verdades. Así que para cerrar yo quisiera darles la oportunidad Então, para terminar, eu gostaria de dar a vocês a oportunidade de orar acerca de esto. de orar sobre isso. Y si alguno o alguna de E ustedes se alguém de vocês cree que ha estado creyendo mentiras, que entende que você tem acreditado nas mentiras, sus emociones, nas suas emoções, entonces yo creo que hoy es la oportunidad então eu creio que hoje, agora, é a oportunidade de romper con esos pactos. de quebrar com esses pactos. Quizá alguno de ustedes Talvez alguns de vocês está creyendo negativamente, estão crendo de maneira negativa Sobre si mismos. sobre você mesmo. es lo que le llamamos problemas de autoestima, Isso é o que chamamos de problema de autoestima, Miedos. de medos, temores. temores. Quizás algunos creen que no sirven para nada. Talvez até alguém crê que não serve para nada.
Quizás algunos se ven incluso físicamente mal y no se sienten bien consigo mismos. Talvez alguém, inclusive, se sente mal, não se vê bem consigo mesmo. Eso es creer mentiras. Isso é crer mentiras. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de orar, porque yo creo que cuando nosotros creemos verdades, Então, hoje vamos ter a oportunidade de orar, porque nós cremos que quando cremos em verdades, la paz a paz es una consecuencia é uma consequência de creer verdades. de Creer en verdades. crer em verdades, Las verdades de Dios. nas verdades de Deus. La libertad A liberdade se experimenta se experimenta cuando creemos verdades, quando cremos em verdades y verdades. vivimos esas verdades. e também vivemos esta verdade. Recuerde que no es solamente saber, Lembre-se que não é apenas o saber, sino poner a funcionar lo que sabemos. senão praticar aquilo que sabemos. Así que vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar. Feche os seus olhos, incline o seu rosto, vamos orar. Y si usted siente que Dios le ha hablado, E se você sente que Deus tem te falado, entonces empieza a pedirle perdón. então começa a pedir a Deus perdão. Pídale perdón por creer esas mentiras. Pida a Deus perdão por crer nas mentiras. Y póngale nombre a esas mentiras, Y a esas emociones. Coloque nomes nessas mentiras, nestas emoções. Usted puede orar de esta manera: Señor Jesús, Você pode orar assim dessa maneira: Senhor Jesus, yo hoy reconozco eu reconheço que he estado creyendo mentiras, que tenho crido em mentiras, que he estado creyendo a mis enemigos que tenho crido nos meus inimigos y no te he estado creyendo a ti. e não estou crendo em Ti. Y Señor, hoy vengo a pedirte perdón. Hoje, Senhor, venho pedir-te perdão. Y si usted ha estado gobernado por alguna emoción E se você está governado por alguma emoção que es negativa, que é negativa, empieza a pedirle perdón al Señor. comece a pedir perdão ao Senhor. Y dígale: Señor, hoy reconozco Diga: Senhor, eu reconheço que el temor me ha estado gobernando, que o temor tem estado governando-me, que el enojo me ha estado gobernando. que o enojo, a ira tem me estado governando. Señor, hoy reconozco que la tristeza, la Senhor, angustia reconheço que a tristeza, que a angústia me han estado gobernando. tem estado governando-me. Y yo hoy sé que no vienen de ti. Eu sei que nada disso vem de Ti Y te pido perdón. e te peço perdão. Señor, hoy vengo a reconocer Senhor, eu venho a reconhecer que me he sentido muy deprimida, que eu tenho sentido muito deprimido, que me siento avergonzada, que me sinto envergonhada, culpable. Y culpada, yo sé que eso no viene de ti. mas eu sei que tudo isso não vem de Ti. Y Señor, por eso es que hoy no lo quiero. Por isso, Senhor, eu não quero. Yo rechazo estos sentimientos. Eu rejeito esses sentimentos. Yo rechazo estas emociones. Eu rejeito essas emoções. Señor, hoy traigo delante de ti Hoje, Senhor, trago diante de Ti también estos pensamientos. também estes pensamentos. Pensamientos negativos. Pensamentos negativos. Pensamientos de derrota. Pensamentos de derrotas. Pensamientos de inseguridad. Pensamentos de inseguridade. De incapacidad. De incapacidade. Señor, te pido perdón. Senhor, eu te peço perdão. Yo sé que esos pensamientos no vienen de ti. Eu sei que esses pensamentos não vêm de Ti. Estas emociones no vienen de ti. Estas emoções não vêm de Ti. Señor, este desgano que siento no viene de ti. E, Senhor, tudo Desgano, falta de ganas, de Essa- ánimo. esse desânimo, eu sei que não vem de Ti. Y Señor, hoy lo confieso como pecado. E, Senhor, eu os confesso como pecado Y no lo quiero. e não os quero. Y Señor, voluntariamente Senhor, voluntariamente, rompo con todo pacto que hice con mis emociones. quebro todos os pactos que eu fiz com as minhas emoções. Todo pacto que hice con pensamientos mentirosos. Quebro todo o pacto que fiz com pensamentos mentirosos. Ahora rompo eso Agora eu quebro tudo isso en el nombre de Jesús. em nome de Jesus Y me declaro libre. e me declaro livre. Declaro libre mi mente. Livre minha mente. Libre mi corazón. Livre o meu coração. Señor, ahora te pido Senhor, agora eu te peço que arranques de raíz que se arranque pela raiz todo pecado todo o pecado que está relacionado con mis emociones, que esteja relacionado
con mis com as emociones. minhas emoções. Y Señor, te pido, Espíritu Santo, E Senhor, eu peço, Espírito Santo, que traigas revelación que traiga revelação sobre mi vida, sobre a minha vida, porque yo no quiero vivir esclavizado. porque eu não quero viver escravizado. Yo quiero vivir libre. Quero viver Y yo quiero livre. tener un encuentro con la verdad. Eu quero ter um encontro com a Y verdade. tú eres la verdad. Tu és a verdade. Y Señor, hoy decido Senhor, eu decido que te voy a creer a ti. que vou crer mais em Ti. Señor, yo soy lo que tú dices que yo soy. Senhor, eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Yo tengo lo que el Señor dice que yo tengo. Eu tenho o que o Senhor disse que eu tenho. Yo puedo hacer lo que el Señor dice que yo puedo E eu hacer. posso fazer o que o Senhor me disse que eu posso fazer. Señor, eso es lo que voy a creer. Senhor, nisso é o que eu vou crer. Yo renuncio a la mentira. Eu renuncio às mentiras. Yo rompo todo pacto con la Eu mentira. quebro todo pacto com as mentiras. Y hoy me vuelvo al Señor. Eu volto-me para o Senhor. Y yo me uno con el Señor. E eu me uno com o Senhor. Jesús está en mí. Jesucristo está em Jesus está em mim. Y yo estoy en Jesús. E eu estou em Jesus. Y esa es la verdad. E essa é a verdade. Dios es mi Padre. E Deus é o meu Pai. Y Él me ama. Ele me ama. Él está conmigo. Ele está comigo. Nunca me va a dejar. Nunca vai me deixar. Nunca me va a abandonar. Nunca vai me abandonar. Esa es la verdad. Essa é a Y verdade. el Espíritu Santo está en mí. O Espírito Santo está em mim. Y esa es la verdad. E essa é a verdade. Ese es el espíritu de resurrección. E esse é o Espírito de ressurreição. Por lo tanto, Portanto, yo declaro que hoy me uno con el Señor eu me declaro que hoje eu me uno com o Senhor. y que mi espíritu, E que o meu espírito, mi alma a minha alma y mi e cuerpo o meu corpo le pertenecen a Él. pertence a Ele. Y hoy decido obedecerle E eu decido obedecê-lo y someterme a e Él. sujeitar-me a Ele. Gracias, Jesús. Graças Jesus. Gracias, Padre. Graças, Pai. Gracias, Espíritu Santo. Graças, Espírito Santo. Amén Amém. y amén. 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 Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amém. Que o Senhor lhe bendiga.